e teremos um confronto de times que não eram favoritos nos seus jogos, Chelsea e Porto. Ainda que eles não fossem os favoritos, eles são bem mais fortes do que parecem. Boa tarde, rapaziada, esse é o início de mais um vídeo, eu sou o Max, você tá no Astrolábia. E hoje vamos falar sobre o confronto entre o Chelsea e o Porto. Mas por que esse confronto e não, sei lá, City e Borussia? Porque eu acho muito interessante considerar que esses dois times podem ir para a final da Champions. Porque no início da temporada, até no meio da temporada, ninguém falava tipo, eu acho que o Porto vai para a final da Champions, ou então eu acho que o Chelsea vai para a final da Champions. O Chelsea até falavam mais porque teve várias contratações e tal, trouxeram o Timo Werner, o Havertz, mas né, a gente sabe que não consideravam um grande favorito ou algo assim. Mas para eles passarem para a final, eles precisam vencer um ao outro e também ganhar do outro semifinalista. Uma coisa que eu já quero destacar de cara é que o Porto tem uma postura firme. Eles não abaixam a cabeça para um time, mesmo que ele seja mais forte, mais rico, tenha um elenco incrível, eles vão bate de frente. Que nem foi no caso da Juventus ou do City nessa temporada. Mas na temporada 18-19, eles tentaram bater de frente com o Liverpool. Eles tomaram pau, mas eles foram para cima mesmo sabendo que eles não eram favoritos, eles foram para cima. Além disso, o Porto tem uma pequena vantagem, que é com relação à visibilidade. Por quê? Porque os adversários não estão acostumados a pesquisar a fundo sobre o Porto e tal. No máximo eles vão saber dos jogos que o Porto jogou na Champions. Porque o Chelsea não deve ter necessariamente uma pessoa que estuda todo dia sobre o Porto. Eles devem ter alguém lá para analisar o time e tal, ou alguém que vai saber como que o Porto joga, mas não deve ser um cara que fica lá toda hora. E também eles não vão mandar 50 pessoas fazer 50 análises diferentes. Vai ser pouca gente que vai saber. E mesmo assim, eles vão dar uma estudada, mas os jogadores não vão estar acostumados com o futebol português, esse tipo de coisa. Além disso, o Porto pode pegar um cara que eles nunca usam e colocar ele como elemento surpresa. E o Chelsea não necessariamente vai saber lidar com ele. E se você não sabe lidar com o seu adversário, você está na desvantagem. Os jogadores que, ao meu ver, podem desequilibrar para o lado do Porto são o Pepe, o zagueiro brasileiro naturalizado português, vem uma grande fase, mesmo aos 38 anos. E com a idade vem a experiência, e experiência de Champions o Pepe tem de sobra, convenhamos. Também tem o Sérgio Oliveira. Ele é o artilheiro da equipe, mesmo ele jogando no meio campo, e não é tipo meio atacante, é meia central mesmo, ele é no meio campo. Além disso, ele foi o grande herói da classificação contra a Juve. E o terceiro elemento que eu vou citar é o menos badalado dos três, que é o Taremi. E o Taremi, mesmo com essa falta de visibilidade, é o vice-artilheiro do time e ele é o líder em assistências. Ele tem 9 gols e 9 assistências, até onde eu pesquisei, fazendo com que ele seja o maior contribuidor do time. Se ele tiver inspirado, ele pode fazer um gol contra o Chelsea, ou sei lá, dar uma assistência pro Sérgio Oliveira. Agora vem a parte do Chelsea, mas antes do Chelsea, vem o seu like, é claro. Desce aí, deixa o like, na moral é rapidinho, é só descer ali, deixa o like, foi, e ajuda muito o nosso trabalho, é sério. Vocês não têm noção de como que isso ajuda e inspira a gente. Muito obrigado. O Chelsea do Lampard, mesmo tendo feito várias contratações e feito um time absurdo economicamente, ele era muito contestado. Mas o Chelsea do Tuchel, meu irmão, até o momento dessa gravação eles estão invictos e estão em quarto na Premier League. Embora o Porto tenha a vantagem do elemento surpresa que eu falei, o Chelsea tem tanto jogador no elenco que o Tuchel pode simplesmente ir um jogo com um time e no outro jogo ele vai com um time totalmente diferente. E além deles terem vários jogadores, eles têm vários jogadores que jogam em várias posições, tipo o Ziyech joga na ponta direita, na ponta esquerda, no meio campo, de atacante, ele faz tudo. O Reece James também, ele joga no meio campo, joga de lateral, joga de zagueiro, os caras fazem tudo. Ou seja, eles podem simplesmente mudar totalmente o esquema do time para jogar contra o Porto e aí, elemento de surpresa também. E os jogadores que podem desequilibrar pro lado do Chelsea, eu coloquei como Reece James, que apesar dele ser jovem, ele não parece estar sentindo a pressão de jogar em um dos grandes times de Londres. Porque ele vem jogando de boa, ele joga na lateral, joga no meio campo, joga bem e, ultimamente, ele vem em boa fase.
Pelo menos é o que indica. Tem também o Mason Mount, que é o vice-líder em assistências do time, e é o terceiro artilheiro, empatado com o Timo Werner, para vocês terem noção. Ele não é o cara que vai fazer 200 gols na partida e vai, sim, dominar o jogo, mas ainda assim ele é um cara fundamental no esquema do Tuchel, e porque ele meio que arma o meio campo. Ele é o cara que faz as jogadas que geralmente acabam em gols. Ou não, depende. E como terceiro elemento do Chelsea, eu queria colocar aqui o Timo Werner, que apesar dele não estar fazendo o que se esperava dele, porque ele era do Leipzig, ele ainda assim é um bom jogador e ele faz os golzinhos dele de vez em quando. Então eu acho que sim, o Timo Werner pode acabar fazendo diferença nesse jogo, ele pode aprontar alguma coisa. Não que eu espere muito dele pelo que ele vem apresentando, sinceramente. Bom, galera, essa foi a análise do confronto. Eu, particularmente, acho que o Chelsea tem uma chance um pouquinho maior de passar. Mas se o Porto passasse, eu não ia ficar tipo, nossa, impossível. Eu ia ficar normal, ia ficar de boa. E talvez eu até acharia mais legal o Porto passar, porque o Chelsea é um time que ele tem investimento para bater semifinal de Champions. O Porto é um time da Liga Portuguesa que tem menos visibilidade, querendo ou não. E agora eu vou deixar um questionamento para vocês para responder aí nos comentários. Quem é maior, Chelsea ou Porto? Eu sei que muita gente fala, é óbvio que é o Chelsea, olha o time deles, eles são muito fortes. Mas assim, o Chelsea tem uma Champions, e eles têm alguns campeonatos ingleses, é verdade, mas o Porto tem duas Champions, e eles são um dos três times que dominam a Liga Portuguesa. Então, será que o Porto é maior que o Chelsea? Responde aí nos comentários. Bom, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir, deixa aquele like, compartilha o vídeo, manda pra todo mundo que tu conhece, manda, sei lá, pro mendigo na rua, manda pra todo mundo. É isso e nós é nós.